Mercado de criptomoedas não está muito agradável, mas existe um otimismo em relação à XRP. O que pode acontecer, já que lá fora as pessoas estão extremamente empolgadas com a possibilidade do ETF de XRP. Ripple também, aproveitando para embarcar em algumas aberturas de mercado, até mesmo fazendo integrações de pagamento, mas em compensação existem aí CEOs e institucionais falando que, olha, essa adoção em massa da XRP, que também é o que eu acredito, não vai acontecer. E aí, vamos dar uma olhada na XRP. Muita gente acredita que pode simplesmente bombar. Já se fala em 25 dólares, o que eu acho que é muito alto para a XRP. Mas é interessante, sei que muita gente tem XRP e aqui eu vou te passar algumas dicas para você utilizar a sua XRP para que você possa também fazer lucro, mesmo enquanto o mercado está devagar. Tem vários insights aqui nesse vídeo e eu te convido a prestar atenção até o final. Qual que é o assunto lá fora? XRP, o próximo ETF, está quase sendo lançado, uma vez agora, né, que aquelas sanções da SEC em relação a Ripple foram retiradas. O governo Trump está auxiliando, mas isso aqui tem movimentado e muita gente acreditando que pode chegar a 25 dólares. Vamos passar alguns pontos aqui. O que está sendo falado? Ripple muda o jogo com reinvenção de 180 bilhões, tá? Eles estão livres dessa ação judicial da SEC e está caminhando em direção ao império de criptomoedas. A empresa Ripple, de fato, tem crescido. O problema é que a moeda tem um market cap altíssimo, com também uma quantidade exorbitante de supply que está na mão de institucionais. O detalhe é que existe uma comparação enorme, né, em relação a Ripple, que é exatamente comparar com a própria Coinbase, que está colada nos Estados Unidos, está injetando ali, na verdade, investindo muito na sua própria stablecoin e, de fato, a gente sabe que tem o Genius Act. Acaba que eu, pelo menos, interpreto que, antigamente, né, se falava muito de, olha, blockchain aí, a Ripple vai ser a mais utilizada entre pagamentos interbancários e tudo mais, só que as stablecoins estão dominando, estão chegando com força. E não é só eu que falo sobre isso, já tenho falado há meses, que olha só, a Ripple está perdendo espaço, porque antes, de fato, seria ali para pagamento interbancário. As stablecoins estão dominando e muitos analistas já estão falando isso. Tanto que o CTO aqui da Ripple falou o seguinte, olha só, ele está revoltado, porque algumas pessoas já começaram a falar, não tem utilidade no mundo real, as stablecoins estão dominando, uma enxurrada de stablecoin, a própria Tether bombando aí, crescendo o market cap, tendo muito lucro, porque está tendo muita mintagem, inclusive, e aí previsões da lei do Trump, por exemplo, de implementar pagamentos com stablecoin em tudo, mas não se fala em XRP. E isso tem uma contradição enorme, porque já se fala aqui, ó, a reinvenção da Ripple e os marcos do ETF explicam por que as instituições estão adotando. Só que quando fala em instituições, pode ser também a parte da centralização, porque muitas instituições, de fato, centralizam muito a XRP. E sim, existe sim a utilização da própria blockchain. Nós temos a XRP Ledger que está crescendo. Isso daí, na verdade, existe um contraponto, que eu acredito que ainda dá para fazer lucro com o XRP, mas não vejo também uma explosão infinita como muita gente fala. E aquele mito que vai chegar a 25 dólares, 34 dólares após a aprovação de ETF, tem que prestar atenção. Lembrando que a própria XRP explodiu recentemente, eu nem esperava que ela fosse subir 500%, mas subiu, e aí as pessoas que realizaram lucro já estão esperando a oportunidade de uma nova entrada. Vamos dar uma olhada para saber se vale a pena agora no gráfico ou não, porque o mercado está corrigindo. E é óbvio, né, que para quem gosta desse ativo, quer aproveitar, a gente está em um ótimo momento para compra. Antes de mostrar o gráfico da XRP, eu quero te mostrar umas coisas. Está rolando um airdrop lá na Nome Finance. Eu vou deixar o link aqui para você poder participar. Vai acabar daqui a pouco e você tem que seguir algumas atividades que tem aqui para você poder ganhar. Aqui, inclusive, está tendo sorteios que você pode participar. Eu vou deixar aqui o Twitter para você ver, até porque você vai conseguir isso com o XRP, inclusive, porque está tendo pagamentos de stablecoins, recompensas para quem deposita XRP. Aqui dentro da Nome, você tem vários tipos de API, 170%, 100%, depende do ativo que você quer estacar. Detalhe, aqui tem muito lançamento de moeda. Aqui no Launch Pool, para você ter uma ideia, você pode criar um contrato para poder participar dos lançamentos. Tem lançamento aqui que tem 7 vezes de lucro, né? 700%, 800%, 300%. Tem muitos lançamentos aqui dentro. Inclusive lançamentos que saem lá na Binance, saem aqui e aqui tem tido uma valorização interessante. E aí, para você poder participar, você tem que criar um novo contrato.
E para isso você tem que depositar XRP ou comprar aqui dentro. Eu até aproveitei para colocar um pouquinho mais aqui só para poder mostrar, tá? Eu tenho um mínimo de depósito aqui para criar esse contrato e eu posso aqui, ele tá falando, ó, na verdade eu vou botar mais um aqui, aí ele vai aceitar, eu posso escolher o tempo que eu quero deixar travado aqui para poder receber. Vou colocar o mínimo aqui mesmo em bronze, ó, vou continuar. E aí, obviamente, ele cria um contrato dentro da Launchpool para eu poder participar de outras Launchpools. Vou trazer mais detalhes aqui nos próximos vídeos, mas é uma forma de você colocar rendimentos. Inclusive, lá na Binance você pode operar inverso com a mesma moeda. XRP ganha XRP. E eu falo isso aqui em vários vídeos e lives. Se quiser aprender, obviamente, já se inscreve e deixa o like também no vídeo. Eu vou deixar o link para você abrir sua conta aqui na Nome. Se você quiser aprender a operar, entender tudo sobre o mercado, vai ficar o link também para você poder aproveitar a Black Friday. Olha só o que está acontecendo agora com a XRP. O gráfico de 4 horas está mostrando a possibilidade disso aqui ser uma cunha. Essas cunhas não são muito agradáveis porque elas podem romper para baixo. No entanto, a gente vê a oportunidade de comprar em sobrevenda de 4 horas, que foi o que aconteceu aqui naquele colapso, certo? Então, olha só que interessante. Fica muito bom quando a gente dá uma olhada no gráfico diário. No gráfico diário, quando a gente acompanha, né, no longo prazo, a XRP agora está apresentando um triângulo ascendente. Esses movimentos, normalmente, rompem para cima. É claro que você agora vai ficar com um pouco de receio, realmente não está muito agradável, mas pelo menos a gente está conseguindo manter uma linha de tendência de alta até agora, no gráfico diário da XRP. Os melhores pontos de compra, de fato, vão ser momentos, não nesse colapso, que isso aqui quase ninguém conseguiu, eu sei que muita gente acabou vendendo nesse desespero, a tendência é até se recuperar, mas é óbvio, né? Movimentos de compra no gráfico diário, movimentos de sobrevenda são os melhores. Aqui a gente atingiu por causa do colapso. Se você olhar no gráfico de 4 horas, você vai encontrar alguns pontos muito interessantes. Ó. Vou limpar aqui o gráfico para poder comprar. Nesse caso, por mais que agora o mercado já está corrigindo novamente, aqui foi um ponto bom de entrada. Aí você vai falar assim, tá, eu comprei XRP no topo e agora eu tô com muito medo. O que vai acontecer? Se você já estivesse me acompanhando aqui um tempo, essa explosão que aconteceu, que entregou uma sobrecompra no gráfico diário, era a hora de realizar lucro na XRP. Olha só, daqui até aqui, considerando esse topo, eu ainda comentei que poderíamos atingir a região de 0,5 de FIBO, ou até mesmo 0,618 de FIBO. Isso está aqui gravado nos vídeos. Você pode voltar nas análises anteriores aqui que eu tenho falado de XRP, até acreditando que, de fato, era uma ótima oportunidade de partir para uma outra moeda, vendendo, colocando lucro no bolso. A gente tinha feito um ombro, cabeça, ombro aqui, ó, e, obviamente, no gráfico semanal, teria uma correção por causa dessa sobrecompra aqui. Tá gravado nos vídeos, quando todo mundo estava falando que ela ia a 34 dólares. Tá, pois bem, oportunidade de compra, porque aqui a gente também teve sobrevenda no gráfico de 4 horas. Obviamente, agora, mais uma vez, a gente teve um falso rompimento que também era a hora de vender. E a gente depende agora do Bitcoin do mercado. Eu acredito ainda que nós teremos altas no Bitcoin, consequentemente também um pouco de alta na XRP. Não espere muita alta na XRP, porque o mensal da XRP ainda pode apresentar um pouquinho mais de correção. Ainda que ela venha tentar romper esse topo aqui, para mim seria uma oportunidade de sair do ativo com lucro, porque eu não compro XRP para ficar guardando. Muito mal para trade, que é o que eu sempre falei aqui. Eu não vou ficar defendendo a XRP, porque eu acredito que tem um supply enorme e ainda está na mão institucional. Para mim não tem essa utilidade que falam, até porque eu procuro agora moedas com market cap mais baixo que ainda estão fazendo entrega para poder realizar mais lucro, porque para mim é preferível, melhor do que pegar XRP. Por exemplo, se a gente for ver agora a XRP tentando romper esse topo aqui, saindo daqui desse fundo, ela faria 50%, o que já é muito difícil. Pode ter uma outra explosão? Pode, mas se a XRP tiver uma explosão que ela suba 100%, eu vou estar fazendo 500% em outras altcoins que eu já falei aqui no canal. Toma cuidado agora com o XRP. Você que comprou e está acreditando que ela pode chegar a 100 dólares, aí ela ainda não fez uma devolução, uma correção de pelo menos 50% de FIBO desse movimento. Isso acaba atraindo, na verdade, né, aquele receio e um pouco mais de correção. Aqui, obviamente, quem conseguiu comprar nessa região está com lucro e está esperando para poder ver. Eu não comprei e eu ainda estou vendo isso daqui, ó.
essa sobrecompra no gráfico mensal. Ela ainda pode retomar, mas eu estou achando um pouco mais difícil. Por isso que eu estou falando aqui mais uma vez que as altas da XRP para mim são venda. Eu realmente prefiro optar por de repente vender com lucro e achar uma outra moeda. No curto prazo, você vai falar, pô, vale a pena comprar? Só se você pegar regiões, assim como está acontecendo no Bitcoin, regiões de sobrevenda que você pode comprar e setar o seu stop aqui. Aí tá valendo a pena. Lembrando que no curto prazo, olha esse movimento aqui. Isso aqui pode ser um triângulo descendente. Testa a região de suporte até perder. Então, compras de curto prazo, comprou o bot stop que você não vai ter problema nenhum. Ou até mesmo utilizar a sua XRP para poder ganhar mais. Olha só, quando você coloca no 4 horas, você vai ver que a XRP, por exemplo, ela vai estar fazendo um fundo muito interessante daqui a pouco. Então, se você pega a sua XRP, entra com ela alavancado, né? Nesses fundos aqui, qualquer alta que ela tenha daqui a pouco, você vai estar faturando muito mais XRP para poder vender na próxima resistência. É muito difícil detalhar o que você deve ou não fazer. Eu estou aqui passando uma visão do que pode acontecer, do que tem sido falado e, na verdade, daquilo que eu acredito. Se você perguntar para mim, vale a pena comprar XRP? Eu compraria outras altcoins, eu não pegaria XRP. Se você tem XRP, fica atento nas próximas resistências, porque provavelmente muita gente vai estar despejando, inclusive a própria Ripple. E isso é um ponto de atenção, porque já foi falado que a tesouraria da Ripple também despeja na cabeça das pessoas. Tem um supply enorme, tem pelo menos 50% aí ainda para poder entrar em circulação e é óbvio, né? O market cap muito alto, já foi o terceiro maior criptoativo, então para poder fazer 100% tem que dobrar bilhões e bilhões de market cap, coisa que algumas altcoins agora podem subir 1 bilhão, vai te fazer 500%, isso se de fato a gente tiver uma alta explosiva que eu ainda acredito que nós vamos ter. Vou atualizar você nos próximos vídeos, mas era para poder passar uma visão sobre XRP, porque tem muita gente na dúvida. Muita gente vem nas lives perguntar, XRP e agora? Existe uma possibilidade de você tentar ganhar mais XRP para poder baixar o seu preço médio e vender com lucro. A Nome está pagando stablecoin e você pode deixar stake também para poder ganhar, ou até mesmo operar alavancado dentro da Binance que tem o inverso da XRP para poder ganhar mais. Bom, é um pouco difícil agora essa tomada de decisão. Acredito que nós teremos ainda mais cortes de juros, ainda vai ter o ajuste de tarifa do Trump e estamos vendo o mercado americano batendo máximas históricas. Bitcoin e o mercado de cripto está atrasado e eu vou pagar para ver, esperando obviamente, pegando fundos aqui como eu tenho mostrado, em algumas altcoins e operando também, comprando e vendendo no curto prazo para colocar lucro no bolso. Espero que você tenha gostado, te espero no próximo vídeo, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição, até mais.